Mais um Teologando a Palavra de Cristo, Mateus capítulo ainda de número 27, a partir do versículo de número 27 até o versículo de número 31, que está falando de quê? Está falando daquele momento ao qual Pilatos, ele recebe a resposta, recebe o feedback dos judeus, dizendo solta Barrabás e vamos para a morte com Jesus, e então escolheram a Barrabás ao invés de Jesus. Então Jesus é entregue aos soldados romanos e diz lá no versículo 27 que logo a seguir os soldados do governador levaram Jesus para o pretório. Reuniram em torno dele toda a corte. Sendo assim, o que fizeram? Então tiraram as vestes de Jesus, cobriram ele com um manto escarlate ou vermelho, e tecendo uma coroa de espinhos, colocaram sobre a cabeça de Jesus. E na mão direita dele pegaram um caniço e também colocaram em sua mão. Ajoelharam-se debochadamente diante dele, né? Dizendo para ele, salve, salve, salve o rei dos judeus. Cuspiram nele, deram caniçadas em sua cabeça e depois começaram a esmurrar Jesus e a escarnecer dele. Em seguida, o levaram então para ser crucificado. Inicialmente, Pilatos ele hesitou em permitir que os líderes religiosos crucificassem a Jesus. O governo romano sabia que estavam eles enciumados por causa do mestre, que tinha mais popularidade do que eles. Mas quando os judeus ameaçaram queixar-se a César a respeito de Pilatos, isso está lá em João, capítulo 19, versículo 12, então ele teve medo, ele ficou com muito receio que isso acontecesse. Registros históricos dizem e indicam que os judeus já haviam ameaçado apresentar uma queixa formal contra Pilatos por causa de seu constante desprezo pelas tradições judaicas. Essa queixa, ela provavelmente provocaria a sua volta para Roma, ou seja, seria deposto do seu cargo e levado para Roma. A posição de Pilatos estava então ameaçada. O governo romano não tinha condições de enviar um grande número de tropas a todas as regiões sob o seu controle, porquanto um dos principais deveres de Pilatos era fazer tudo o que fosse necessário e possível e impossível, né, na verdade, para manter então a paz ali entre os judeus. Não podia fazer uma locomoção de tropas. Por quê? Porque o Império Romano ele já estava começando a ser ameaçado por alguns povos que estavam se levantando ali para combater nos seus territórios a Roma. Pilatos então deixou que a multidão tomasse a sua decisão de crucificar. Embora tenha lavado as suas mãos para indicar sua inocência, sua culpa ela permaneceu. Tal atitude, diante de uma situação difícil, não isenta uma pessoa da sua responsabilidade nem da culpa por errar ou consentir no erro. Apenas dá uma falsa sensação de paz e tranquilidade. Sendo assim, não invente desculpas, assuma sua responsabilidade pelas suas decisões. Da mesma forma, então, ali Pilatos deveria então assumir a responsabilidade daquilo que fez. Né? Um batalhão de soldados, ele corresponde mais ou menos a 200 soldados, tá? Aproximadamente. Muitas vezes as pessoas elas zombam dos cristãos por causa da fé que eles ostentam, mas se esquecem de que eles encontram coragem no fato de o seu próprio Senhor, o Senhor Jesus Cristo,
ter sofrido a maior ridicularização daquele momento ali do Império Romano. O insulto, ele pode ferir nossos sentimentos, mas nunca devemos deixar que interfira em nossa fé. Você pode ver isso lá no capítulo 5, versículo 11 e 12 de Mateus. Versículo de número 27, vou tratar esse assunto aqui, então, logo de uma vez, que é Simão que leva a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui no versículo de número 32, é o único versículo que eu vou estar lendo junto com vocês, que diz assim: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, ao qual obrigaram ele a carregar-lhe a cruz. Os prisioneiros condenados à crucificação, eles tinham que carregar a sua própria cruz até o lugar onde seriam executados. Em certo momento, Jesus, então, ele estava muito enfraquecido pelos açoites que ele recebeu e ficou fisicamente incapacitado de poder levar a cruz. Nenhum romano ia fazer isso por ele, claro. Então teria que buscar alguém mediante a multidão para que pudesse fazer. E um espectador chamado Simão foi obrigado a ajudá-lo. Simão, ele vinha de Cirene, uma cidade do norte da África, ok? Provavelmente era um dos milhares de judeus que visitavam Jerusalém por ocasião da Páscoa. Infelizmente, eu não sei se ele estava no lugar errado, na hora errada, ou se ele estava no lugar certo, no momento certo. Isso paira muito em minha mente, concernente a isso aí. Eu tenho um discernimento que pode haver um símbolo sobre isso concernente ao carregar da cruz de Jesus, né? Um judeu carregando a cruz de Cristo, como muitos judeus, após a ressurreição de Jesus Cristo, assumiram ser discípulos deles. Outros entregaram então a sua vida a Cristo e viveram então esse carregar da cruz de Cristo, ok? Mais um aqui, Teologando a Palavra de Cristo. Eu vou terminando por aqui. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo Teologando a Palavra de Deus.